Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar um pouco sobre a economia da Europa. De modo geral, os países da Europa, eles são desenvolvidos economicamente, né? Conhecemos a Europa como países cultos, ricos, desenvolvidos, né? Como a Alemanha, Reino Unido, França. Possuem um elevado nível de desenvolvimento industrial, agropecuária moderna. Já os países menos desenvolvidos economicamente, normalmente a gente não sabe disso, como Grécia e Portugal, quem diria, né? Portugal que colonizou a gente hoje em dia é quebrado. E também grande parte dos países da Europa Oriental, ou seja, aqueles mais voltados para o Oriente, para o lado leste, para o lado da Ásia, em geral apresentam uma atividade industrial menor e agropecuária baseada principalmente em técnicas mais tradicionais de produção, ou seja, não tem tanta modernidade. Essa diferença de níveis de desenvolvimento econômico entre os países europeus deve-se a questões político-econômicas históricas ocorridas nesse continente. Então, tudo isso reflete na questão econômica, do PIB, do desenvolvimento atualmente na economia desses países. Vamos observar. Países da Europa Ocidental, ou seja, aquelas mais voltadas para o lado de cá, ou seja, a leste do meridiano de Greenwich. Ou seja, mais aqui, como eu disse, Inglaterra, Alemanha, França, certo? Aqui Reino Unido, né? A Alemanha tem um PIB de 3 bilhões, né? 478 milhões em 2016, isso é o ano, viu, gente? O que é o PIB, relembrando, é o Produto Interno Bruto. É o quanto o país consegue produzir em questão de capital, né, por ano. Reino Unido ultrapassa os 2 bilhões e França também ultrapassa os 2 bilhões. Enquanto os países, né, no caso aqui não seria nem bilhões, né, seriam 3 trilhões, 2 trilhões, sim, e França 2 trilhões, e a Romênia só 188 bilhões, a Ucrânia 93 bilhões e Belarus 47 bilhões, isso de euros, certo? Não é em reais, é em euros, ok? Isso em 2016, ou seja, a disparidade aqui é gritante. Aqui vamos observar a questão das atividades industriais na Europa em 2013. Aqui nós temos alguns países, né? Suíça, Letônia, Lituânia, Hungria, Bulgária, Croácia, Alemanha, Áustria, vamos ver quem mais, República Tcheca, Suíça, Turquia, né? E aqui nós temos os principais tipos de indústria. Primeiro, aqui na área em amarelo, nós vemos as principais regiões industriais, ou seja, nós vemos que há uma aglomeração aqui em parte da Rússia, né? Porque aqui nós temos a Rússia, a parte europeia. A Rússia, como vocês sabem, gente, é o maior país do mundo. Nós temos parte da Rússia, que é da Europa, essa aqui, e o resto dela todinha, ou seja, a sua maior parte é asiática. Então nós temos grande parte da indústria aqui na Rússia, nós temos aqui na Ucrânia, na Romênia, cadê? Na Finlândia não tem, na Noruega não tem, na Irlanda não tem, Portugal tem pouco, certo? A grande concentração. Esses aqui são os símbolos, né? De alta tecnologia, esses pontinhos aqui roxinhos, né? De base, o que é alta tecnologia? Aeroespacial, questões do espaço, né? Informática, questões, né? Eletrônicas também. De base, siderúrgica, questão de produção de produtos metálicos, certo? Metalúrgica, siderúrgica, petroquímica. A tradicional, a alimentícia, movelaria, que é de móveis, têxtil, que é de tecidos.
Nós temos também a de automóveis, a química e a naval, né, que é de navios. Então nós temos uma indústria bem diversificada, certo? Mas tem algumas áreas, vocês estão vendo, né, que ela não tem muita presença, ok? A atividade agropecuária, né, também ela ocorre também em todo o país. Nós temos aqui uma grande área de floresta, também talvez seja por isso, né, que não pode ter indústria nessa área, e aqui também não pode ter uma grande atividade agropecuária, porque é a área de preservação ambiental. Nós temos aqui uma agricultura intensiva de policultura, nessas áreas em amarelo, que é a maior parte. Nós temos pecuária intensiva, região de montanhas, que também não dá para produzir, que é essas áreas aqui em rosa, né? Nós temos áreas de pântano, também é complicado a produção nessas áreas. Nós temos áreas congeladas, que também dificulta a produção. E temos áreas de tundra. Áreas de tundra também tem um outro tipo de vegetação, que tem, né, as coníferas, que complica um pouquinho pela questão das baixas temperaturas, certo? E aqui os principais tipos de produtos: algodão, arroz, fruticultura, que são frutas, vinho, azeite de oliva, tubérculos. Tubérculos são esses vegetais, sabe? Raízes, né? Exceto da batata. Aí, batata, cereais. É interessante observar que, como a gente falou aqui um pouquinho antes, né, que nós temos uma área aqui de elevado nível de desenvolvimento industrial, moderno, enquanto o outro apresenta um nível industrial menor, de área mais de base, com técnicas mais tradicionais, certo? Então, o lado mais ocidental, ele é mais moderno. O lado mais oriental, ele é mais tradicional na questão da atividade industrial. Só que existem alguns países que já estão buscando se desenvolver mais nessa área para poder conseguir competir com esses outros países aqui, ó, certo? Continuando, alguns países da Europa, né, como eu estava dizendo agora mesmo, apresentam produtividade agropecuária, e isso está, grande atividade agropecuária, e isso está diretamente relacionado à intensa mecanização e uso de sistemas de irrigação e fertilizantes e de sementes selecionadas, porque assim, como eu mostrei para vocês, áreas de floresta, área de montanha, área de pântano, área congelada, tudo isso já diminui a área de produção agrícola e pecuária, né, da área da agropecuária. Então, se não usar uma intensa mecanização e vários sistemas modernos que auxiliem na intensificação da produção, né, desses produtos, né, agrícolas e pecuários, eles não vão conseguir ter um bom lucro, um bom rendimento. Então, outro fator que favorece a produção agropecuária da Europa são os elevados subsídios agrícolas oferecidos pelo governo, ou seja, o governo, ele auxilia, ele está ali em cima ajudando a população a se desenvolver. Esses subsídios são benefícios que, ao custearem parte dos gastos com a produção, tornam-se mais barata para o produtor, ou seja, o produtor ele vai produzir de forma mais barata, porque o governo entra com parte dos gastos, olha que legal, né? E ele vai conseguir maior lucro, isso vai ser um incentivo para ele. E vai ser bom para o próprio país, por causa que o capital vai estar circulando. Possibilitam que este para negociar seus produtos com preços menores no mercado. Ou seja, se o produtor produz com menos gastos, ele vai poder vender com preços menores. Além disso, muitos impostos taxados sobre produtos importados acabam tornando o produto europeu mais vantajoso, o que também possibilita aos agricultores investirem continuamente na modernização de suas propriedades. Assim como na agricultura, a pecuária praticada em grande parte da Europa Ocidental,
Utiliza recursos modernos, ou seja, na agricultura, na pecuária, de toda forma eles estão incentivando, né? Como acompanhamento constante de médicos veterinários, programas de vacinação, inseminação artificial. Nessa região da Europa destacam-se os rebanhos suínos, porcos, ovinos, aves, né? E bovinos de bois. No leste europeu, ou seja, na parte oriental, a produção agropecuária que se desenvolve é a criação de gado bovino e ovino. Ovino é de ovelha, viu, gente? Perdão. Obrigada, espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!